Olá pessoal, aqui quem está falando é o Eduardo Cormanic. Para quem não me conhece, nunca me viu, eu sou professor universitário atualmente, sou psicólogo, mestre em psicologia e atualmente curso doutorado em psicologia também. Bem, infelizmente às vezes é preciso me apresentar para dar alguma credibilidade sobre quem está falando. Mas o que eu pretendo falar com vocês hoje não tem nada a ver com psicologia, pelo menos essa não é a minha intenção agora nesse momento. Mas eu quero poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido esses dias. E também um pouco da minha vida, minha experiência de vida. Nunca tive pretensão de me tornar um youtuber, de fazer vídeos para a internet, como esse agora que eu pretendo fazer, mas talvez as nossas condições, talvez a nossa situação muito urgente, talvez necessite que a gente se exponha, que eu precise me expor as minhas ideias e precise expor um pouco da minha experiência de vida para tentar ajudar. E espero que esse vídeo seja para aquelas pessoas que realmente estão buscando alguma informação, que estão buscando algumas informações mais com maior credibilidade, né? Então, eu espero que esse vídeo seja para você. Não quero que esse vídeo seja compartilhado apenas por pessoas que vão criticá-los ou que vão ficar aqui medindo minhas palavras. Não, eu quero ir direto ao ponto e quero ajudar essas pessoas que estão passando. A gente está recebendo uma quantidade enorme de informações, muitas delas contraditórias, a respeito do que seja o coronavírus, a respeito de como ele está atuando dentro da nossa sociedade. E para a maioria das pessoas, o que me espanta muito, elas estão tentando negar que existe esse vírus, ou que nada está acontecendo, o que é pior, que isso é um exagero muito grande. E eu vou tentar demonstrar para vocês por que isso não é um exagero muito grande. Eu queria começar mostrando aqui um perfil que eu tenho seguido já há um tempo no Twitter, é o Medicina em Debate. Arroba deles é arroba medicina em DDT, e eles têm compilados, né, cada dia os casos do coronavírus no Brasil. Eles estão percebendo, por exemplo, que tem uma certa discrepância entre aqueles dados que são emitidos pelos estados e os dados que são colocados pelo Ministério da Saúde. Há uma pequena discrepância ali. Bem, vamos para começar a gente entender um pouquinho do coronavírus e por que talvez ele seja tão grave. É importante dizer antes que o coronavírus ele é um tipo de vírus, né, que às vezes está sendo associado a uma gripezinha e ele não é uma gripe, ele não é uma gripezinha. Se você quiser comparar ele a algum outro tipo de doença que você conheça ou que você já tenha ouvido falar, ele está muito mais próximo de uma pneumonia do que de uma gripezinha, tá ok? Então, ele não é uma gripezinha. O coronavírus, ele praticamente destrói toda a parte interna, ou que reveste a parte interna do seu pulmão, ou seja, é o chamado tecido epitelial, como se fosse a pele que envolve a parte interna do seu pulmão. Então, os nossos alvéolos pulmonares, aqueles responsáveis pela troca do pulmão, eles são protegidos por esse tecido. Imagina agora que você não tem esse tecido, você está exposto, como se fosse a nossa pele, né? Então, a nossa pele, para quem não sabe, ela protege o nosso corpo, a parte interna do nosso corpo, de diversos agentes externos. Então, a gente tem várias bactérias, várias vários outros tipos de agentes infecciosos que estão sobre a nossa pele. Então, quando você tem um corte, por exemplo, você precisa lavar muito bem aquele corte. Por quê? Porque senão aquelas bactérias que estão aqui fora e que estão no ar podem adentrar dentro do nosso corpo. A mesma coisa o pulmão, né? O nosso pulmão tem uma pele que reveste ele internamente e que ela é totalmente destruída. Então, nossos alvéolos ficam todos expostos. Esse é o efeito do coronavírus. Ele abre o nosso pulmão, que, querendo ou não, é um órgão que está em contato direto com o ar, né?
de uma maneira muito exposta. Ele coloca nossos alvéolos ficam muito suscetíveis a qualquer outro agente. Então, para a gente pegar uma outra bactéria como a própria pneumonia, é muito mais fácil, né, se você não tem essa proteção. Então, esse é o efeito do coronavírus. Uma segunda característica do coronavírus é que ele se espalha muito facilmente. Então, diferente da gripe, né, que também se espalha com uma certa facilidade, imagina você pegando pneumonia de qualquer pessoa na rua, ao tocar essas pessoas, ao conversar com essas pessoas, ao pegarem objetos que essas pessoas encostaram. É esse o efeito do coronavírus. Ele consegue se espalhar em uma grande velocidade entre as pessoas e de uma maneira muito fácil, né? Como se fosse, entre aspas, uma gripezinha, né? Ele se espalha como uma gripe. Por isso que alguns cuidados são muito importantes. Eu pretendo gravar mais um outro vídeo para demonstrar alguns cuidados que você tem que ter e que eu tenho adotado aqui em minha casa. E eu vou explicar depois os motivos pelos quais eu tenho adotado essas medidas. Bem, para o vídeo não ficar mais longo que ele já está. Então, vamos partir para a parte para compreender o que ou qual é a real situação do coronavírus na nossa sociedade hoje. Já faz algum tempo que o Ministério da Saúde, deve ter uns 2, 3 dias, e eu estou gravando esse vídeo aqui, desculpe não dizer antes, no dia 24 de março. Então deve ter, desde a semana passada, o Ministério da Saúde não está mais notificando os números de casos suspeitos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o Ministério da Saúde vai parar de dizer para você e para mim quantos casos suspeitos tem no Brasil. E por quê? Por que ele está parando de comentar quantos casos suspeitos há no Brasil? Ora, para que a gente tenha um caso suspeito, ou minto, para que a gente tenha casos confirmados, é isso que eles estão parando? Então, corta aí o que eu disse. Na verdade, o Ministério da Saúde não vai mais divulgar os casos confirmados de coronavírus. Só vai começar a divulgar agora as pessoas que morreram de coronavírus. Bem, olha o problema disso. Quais são os casos confirmados? São aqueles que passaram por algum teste e que o teste confirmou que aquela pessoa está ou não com coronavírus. Só que tem um problema. O Ministério da Saúde, o próprio Brasil e o mundo inteiro, a gente não tem testes suficientes para testar toda a população. Então, na verdade, a gente não sabe quantas pessoas estão contaminadas. Essa que é a verdade. Eu posso estar contaminado, né? Meu vizinho pode estar contaminado. O caixa do supermercado pode estar contaminado. Qualquer pessoa pode estar contaminada com esse vírus. Ah, mas eu não estou desenvolvendo sintomas. Tá certo. Só que é o seguinte, o vírus, quase 80% das pessoas não desenvolvem os sintomas. Olha como é que isso é perigoso, gente. A gente passa o vírus, a gente encosta a mão na boca, a gente tosse, a gente esfrega a mão no nariz e a gente encosta em algum lugar. E se alguém encosta naquele lugar de novo, ela já está contaminada. Ela já está propensa a pegar aquele vírus. Então, existem muito mais pessoas contaminadas com o vírus do que as estatísticas estão dizendo. Então, prestem bem atenção nesse dado, porque isso vai ser importante. Então, o número de casos confirmados não corresponde ao que de fato existe. Prestem bem atenção nisso. Vou repetir. O número de casos confirmados de coronavírus não corresponde à realidade, porque existem muito mais pessoas contaminadas com esse vírus. Por isso que nós estamos trancados em casa. É por isso que eu não posso trabalhar, é por isso que eu não posso dar um passeio, é por isso que o meu filho não pode brincar na rua. É porque todos nós estamos propensos a estarmos contaminados. Foi isso também que o ministro da Saúde disse semana passada. Então, olha só, olha aqui para vocês verem, né? Como diria o bom mineiro. O Medicina em Debate, esse perfil que eu citei agora há pouco, ele está fazendo esse trabalho de fazer um certo levantamento de quantos casos estão confirmados no Brasil, pegando os dados das secretarias estaduais. Então, na verdade, esse gráfico, esse que está em laranja aqui, são aqueles casos que já foram confirmados. Essa linha azul era a estimativa que nós tínhamos dos casos que iam acontecer. E da onde que eles tiraram essas estimativas? Tem um estudo que está aí também disponível para qualquer pessoa poder ver, feito por uma revista americana, Financial Times, em que alguns estudiosos, principalmente da área de economia, né, que entendem muito a respeito de gráficos, a respeito de números, a respeito de
umas certas projeções econômicas e também, nesse caso aqui, sobre essas projeções do crescimento do vírus. Eles davam um crescimento de 33% ao dia. O que é isso? Quer dizer que normalmente ao dia, 1/3 dos casos iam aumentando. Então você tem 100 casos hoje, amanhã você vai ter 133. Depois pega esse número, divide por 3, você vai ter 33 mais esse valor desse 1/3 a mais. Então você vai ter uma projeção, um crescimento em relação ao número de casos, mais ou menos numa curva ascendente no aumento de 1/3 por dia. Então eles fizeram essa análise e por isso está aqui, ó, essa diferença do gráfico entre o laranja e o azul. Só que agora chegou uma hora em que isso, não, como eu acabei de dizer anteriormente, em que isso não é mais importante. Porque o número de casos confirmados, como eu já disse, não corresponde ao número exato de pessoas que estão infectadas. Muito mais pessoas estão infectadas. Vou repetir, porque a gente não está testando as pessoas, também não faz sentido a gente testar todo mundo, não temos teste suficiente para testar o Brasil todo, são 200 milhões de pessoas, então a gente não consegue testar todo mundo. Então, a gente vai ter muito mais casos de pessoas com coronavírus do que realmente esses dados estão mostrando. Agora, tem uma estatística que faz toda a diferença. A estatística que diz que 2% de todas as pessoas infectadas, elas vão virar óbito, elas vão morrer. Então, imaginem que mais ou menos numa pandemia global que está acontecendo no mundo todo, metade da população brasileira possa contrair esse vírus. Por baixo, tá, gente? Metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas contraindo esse vírus do coronavírus, se a gente não fizer nada. Se 100 milhões de pessoas contraírem o coronavírus, isso significa que 2% de 100 milhões virão a óbito. Bem, isso significa, pessoal, eu fiz a conta rápida aqui, eu na verdade já tinha de cabeça e me esqueci. 2% de 100 milhões de pessoas correspondem a exato 2 milhões de pessoas. Vou repetir. Se metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas, contraírem um vírus, as estimativas são de que 2% da população contaminada vai virar óbito. E esses 2% correspondem a 2 milhões de pessoas. Olha, eu não vou aqui discutir se o sistema de saúde vai ou não dar conta, os efeitos da economia, também não me cabe aqui explicar ou tentar explicar qualquer coisa a respeito disso. Mas é um número bruto. Então, se o Brasil não fizer nada, 2 milhões de pessoas vão morrer por conta do coronavírus. É por isso que a gente está trancado dentro de casa. E se a gente conseguir conter ao máximo, se a gente não espalhar esse vírus da maneira tão fácil como ele pode ser espalhado, se nós dermos conta de mudar os nossos hábitos, a nossa rotina, esse número de 2 milhões pode ir caindo. A verdade é que muitas pessoas vão morrer. A gente não tem como mais evitar isso, infelizmente. São as pessoas do grupo de risco, são as pessoas idosas, são as pessoas que têm doenças crônicas, são as pessoas que são fumantes, que ainda não entenderam que elas também pertencem a esse grupo de risco. Então, existem vários grupos de pessoas que estão como na mira desses 2 milhões que eu acabei de citar. Então, a gente pode diminuir muito a quantidade de pessoas que vão morrer. Ainda, como eu disse, não falei sobre a falência do sistema de saúde, não falei se, por exemplo, acabar os leitos de UTIs, aí as pessoas vão morrer de outras coisas porque elas não têm mais acesso à UTI, por exemplo. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, eu só queria colocar isso. E para finalizar e tentar finalizar esse vídeo que já está gigante, eu vou tentar falar rapidamente sobre o que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouco, ou tentar diminuir esse número de mortes que obviamente vai vir, como eu disse, mas a gente pode fazer bastante coisa para tentar diminuir. Bem, para começo de conversa, não existe vacina para essa doença ainda. A melhor das previsões é daqui a 1 ano a gente tem a vacina. E a vacina,
ela não impede a gente de contrair o vírus, ela só impede a gente de desenvolver os sintomas posteriormente. Então ela cria em nós os anticorpos que a gente precisa. Então isso aí vai demorar ainda bastante tempo, infelizmente. Para o tratamento, não existe cura ainda. Ainda estão sendo testados alguns medicamentos, alguns tipos de substâncias, mas normalmente para o vírus, existe um grupo de medicamentos, os antivirais, que eles têm uma atuação muito potente no organismo. Por exemplo, os antivirais para quem tem o vírus do HIV. Não existe vacina para o HIV? Existe, gente? Então, imagina que o HIV é uma doença que fosse transmitida pelo ar. É mais ou menos isso que é mais ou menos esse risco que a gente tem que ter em mente. Porque qualquer pessoa pode contrair o HIV, né, imaginando que qualquer pessoa pudesse contrair o HIV pelo ar, a gente tem que tentar evitar também pegar esse coronavírus, porque não tem uma vacina para o coronavírus e o tratamento, obviamente o risco dele, a letalidade é muito menor do que do HIV, obviamente, mas a falta de tratamento é tão igual ou até menor do que hoje as pessoas que têm o HIV, por exemplo. Pessoa que contrai o HIV hoje em dia, ela tem já existe toda uma medicina, todo um conhecimento voltado para o tratamento do HIV. Para o coronavírus, a gente ainda está engatinhando. Então, a melhor maneira de combater a infecção ou a aquisição do coronavírus, né, a melhor maneira de tentar combater o próprio vírus é não pegá-lo. E qual a maneira de não pegá-lo? A única que tem dado certo no mundo inteiro: isolamento social, infelizmente. A gente está tendo que mudar a nossa rotina, mudar a nossa maneira de nos relacionarmos para conseguirmos evitar um mal maior. Pessoal, era esse o recado que eu queria dizer, que eu queria mandar. E o último, que eu acho mais importante. Eu estou vendo muitas pessoas andando na rua ainda. As pessoas ainda não se deram conta do que está acontecendo. As pessoas ainda não abriram os olhos, não entenderam. Por isso que eu fiz esse vídeo, para tentar alertar essas pessoas, para que elas pudessem compreender a gravidade da situação que a gente está passando agora. Eu ainda vou ver se eu gravo outro vídeo que eu possa explicar isso melhor, e por que a maioria das pessoas não querem ver isso, mas a gente tem que tomar medidas hoje, para que daqui 2 semanas, hoje é dia 24, então daqui 2 semanas, no dia 6, é esperado o maior pico de casos no Brasil. Não só os confirmados, mas é quando o coronavírus vai ter se alastrado praticamente por todo o território. E nesse momento, para que a gente não chegue nesse dia, no dia 6, até o dia 30 de abril, mais ou menos um mês de pico, para que a gente não chegue lá com muitas pessoas infectadas e muitas pessoas mortas, é por isso que 2 semanas antes, ou já faz 3 semanas que eu estou em casa praticamente, é por conta disso que nós estamos aqui trancados, tá certo? Pense nisso, não espere as pessoas estarem morrendo do seu lado, não espere você estar vendo noticiários, não espere a gente estar empilhando caixões igual a Itália está fazendo para tomar uma atitude. Você pode mudar a realidade do Brasil e de toda a nossa população com a sua atitude simples de lavar as mãos, de manter a sua casa higienizada e principalmente não sair de casa. Fique em casa. Sossegue um pouco, gente. Aproveite a família, tenta conviver melhor com seus familiares, tenta conhecer melhor a pessoa que vocês convivem, né? Tenta criar hábitos, rotinas saudáveis para vocês. Outro dia a gente fala, no próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre essas outras questões, algumas dicas que eu posso dar e também exemplos da minha vida pessoal nesse sentido. Então, por favor, vamos evitar a morte de 2 milhões de pessoas. Você pode mudar isso.